Existe uma dor que todo cristão carrega, um fardo pesado que silencia a alma, o medo de que Deus parou de responder às suas orações. Você já se sentiu assim? Gritando com todas as suas forças no quarto, na igreja, no carro, despejando sua alma, suas lágrimas e suas petições, mas a única resposta que volta é um silêncio ensurdecedor? Você repete as palavras da oração, as fórmulas que aprendeu, e nada acontece. A fé começa a vacilar. O pensamento traiçoeiro sussurra: talvez Deus esteja ocupado, talvez Ele não se importe, talvez eu não seja digno. Empatia e conexão com a dor. Eu entendo essa dor, eu a vivi. A sensação de que você está em uma linha direta, mas do outro lado, o telefone está mudo. Essa frustração leva muitos a desistir da oração, a transformá-la em um mero monólogo de lamentações. Mas hoje, a chave para destravar a oração mais poderosa da Bíblia está sendo entregue a você. Não é sobre o que você diz, nem sobre a intensidade do seu grito. É sobre o segredo que se esconde no meio da conversa. É sobre parar e ouvir. A oração mais poderosa não é a que move o céu para mudar a terra, mas sim a que move o seu coração para se alinhar com o céu. Ela não é sobre falar, mas sobre silenciar o seu eu para captar a frequência de Deus. É o momento em que a sua voz cede lugar à voz dele. Fique até o final, porque essa palavra vai mudar completamente a sua forma de ver e de sentir o deserto, a porta fechada ou o silêncio doloroso que você está vivendo. Vou te mostrar que o silêncio de Deus não é abandono, mas sim um convite íntimo. A oração que opera o milagre é aquela que começa com o seu pedido e termina com a escuta atenta do coração. Deixe-me descrever uma cena que talvez seja a sua. O sol se pôs, a casa está em silêncio. Ou, ao menos, o barulho externo diminuiu. Mas dentro de você, a confusão é alta. O peso da solidão aperta o peito. Você se sente como se estivesse jogando uma garrafa ao mar com um pedido de socorro, dia após dia, sem saber se a mensagem foi lida. O desânimo é um hóspede indesejado que se recusa a ir embora. Você tem orado pela sua saúde, pelo emprego que não vem, pelo casamento que está por um fio, ou pela crise de fé que faz você questionar tudo que um dia acreditou. Você tem cumprido todos os rituais, feito a sua parte, e, no entanto, as respostas continuam não vindo no seu tempo, ou pior, parecem não vir de jeito nenhum. A gente se pergunta, por que essa oração tão simples não é atendida? Por que a porta não se abre? A verdade é que nós fomos ensinados a orar como se estivéssemos dando ordens ou fazendo um checklist para Deus. A oração se tornou um monólogo unilateral, um desabafo. Nós falamos 90% do tempo e dedicamos talvez 10% para respirar, para ver se há uma resposta. É como tentar ter uma conversa profunda com alguém que está com fones de ouvido e olhando para o celular o tempo todo. A comunicação está interrompida. A crise de fé não vem pela ausência de Deus, mas pela ausência da nossa capacidade de percebê-lo. O deserto que você atravessa não é para te matar de sede, mas para te ensinar a sobreviver com o mínimo, para te desacelerar, para que a voz do mundo diminua e a voz de Deus se torne clara. Se você está cansado de orações vazias, se você está à beira de desistir, preste muita atenção. O segredo não é orar mais, mas sim mudar o tipo de oração. Não é sobre as suas palavras, mas sobre a sua disponibilidade. É sobre entender que o silêncio de Deus é muitas vezes a parte mais ativa e importante do diálogo. Ele parou de falar o que você quer ouvir para te dar a chance de ouvir o que você precisa. Linguagem emocional e cotidiana. Imagem: pessoa olhando pela janela em uma noite escura. Transição para a Bíblia aberta. Para entender o segredo dessa oração, precisamos ir até o Monte Horebe. Ali estava Elias,
O profeta que tinha acabado de vencer 450 profetas de Baal em uma demonstração de poder inigualável. Ele viu fogo cair do céu. Mas logo depois, Elias é tomado por um medo paralisante e foge para o deserto, exausto, desanimado, debaixo de um zimbro, pedindo para morrer. Ele estava no seu fundo do poço, na sua crise mais profunda. Deus o alimenta, o sustenta e o conduz até o monte. E o que acontece no monte? Elias estava à espera de um grande mover. Certamente o Senhor falaria com ele em um evento épico como fez antes. O texto, em 1 Reis 19, 11 e 13, nos revela a cena. Primeiro veio um vento forte que fendia as montanhas e despedaçava as rochas. Mas o texto diz: o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. A terra tremeu com violência. Mas novamente, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo consumidor. Um espetáculo aterrorizante. Mas a palavra declara: o Senhor não estava no fogo. E então, após todo o barulho e o espetáculo, veio uma coisa diferente. O versículo 12 nos diz que, depois do fogo, veio a voz mansa e delicada. No hebraico, um som de silêncio fino e sutil. Kol demamá daká. Elias cobriu o rosto e só então Deus falou. Revelação e virada. Elias, o homem do fogo e do trovão, que estava acostumado ao poder estrondoso, só conseguiu ouvir e receber a direção de Deus quando o espetáculo terminou. E ele teve que se silenciar para captar a frequência da brisa, do sussurro. Esta é a virada. A oração mais poderosa não é a sua petição gritada, o vento, o terremoto, o fogo, mas a sua pausa de escuta, o silêncio sutil. Elias estava esperando Deus em um evento, mas Deus se manifestou em um momento. O deserto de Elias, o seu deserto, não é um lugar de punição, é um lugar de reajuste de volume. Deus está permitindo que o barulho da sua vida, dos seus medos, das suas fórmulas, do seu desespero, seja substituído pelo silêncio necessário para ouvir a instrução que vai te tirar do zimbro. O segredo da oração poderosa é este: a oração deve ser uma escuta antes de ser um pedido. Nós pensamos que a oração é o lugar onde convencemos Deus a mudar a nossa situação. A verdade é que a oração é o lugar onde Deus nos convence a mudar a nossa mentalidade sobre a situação. Deus te esconde não para te esquecer, mas para te proteger. O silêncio dele não é abandono, é gestação. Você está sendo moldado para o propósito. Você está sendo preparado para a próxima fase. O versículo que destrói a ansiedade da resposta é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, 10. Veja a ordem. Primeiro, aquietai-vos, parem. Depois, sabei, conhecei, entendei. A revelação e o conhecimento da divindade de Deus vem depois do nosso aquietamento. É impossível saber quem Ele é no meio do nosso próprio barulho. A oração mais poderosa é o silêncio de rendição, onde você diz: Senhor, eu já te contei tudo o que sinto e tudo o que quero. Agora eu me calo. O que tu queres me dizer? Pausa de 5 segundos para reflexão. Imagem: mãos orando em foco, com a luz do sol entrando suavemente. O silêncio de Deus é uma prova de confiança. Se Ele respondesse a cada grito, você nunca aprenderia a depender de sua natureza, apenas de suas respostas. Você oraria pela solução imediata, mas não se aprofundaria no caráter daquele que soluciona. Metáfora: o escultor faz o maior silêncio na hora de dar os retoques finais na obra. Ele precisa de foco total. O silêncio em que você está é a mão de Deus, dando os retoques finais em sua vida antes de te revelar ao mundo. Ele está trabalhando na sua fundação, e fundações não são construídas com barulho, mas com solidez e profundidade. Frases de impacto: seu deserto é o seu isolamento acústico.
Deus não está ausente, Ele está em detalhes. A oração do crente maduro não é a que grita mais alto, mas a que se cala mais rápido. O silêncio de Deus é a semente do teu milagre. A revelação é: a voz mansa e delicada não virá enquanto a sua voz estiver em volume máximo. Silencie o seu desejo para ouvir a sua vontade. E a vontade dele é sempre maior e mais poderosa. Como então você aplica o segredo da oração da escuta em seu dia a dia? Não se trata de uma fórmula, mas de uma mudança de coração, de mentalidade. Passos práticos e espirituais. 1. Mude a abertura da sua oração. A atitude errada: Deus, eu preciso que o Senhor faça isso e aquilo. A atitude poderosa: comece com fala, Senhor, pois o teu servo ouve. 1 Samuel 3:10. Entregue a ele o controle do diálogo. Sua primeira palavra deve ser a sua rendição, não o seu pedido. 2. Reserve um minuto de Elias. Todos os dias, após fazer o seu pedido, silencie-se por 5 ou 10 minutos. Não peça nada. Não pense no problema. Apenas respire profundamente e mentalize a sua alma em posição de escuta. Peça ao Espírito Santo para te alertar sobre o que está te impedindo de ouvir: mágoa, pressa, orgulho. Se for difícil, comece com 60 segundos de silêncio total. 3. Troque a oração de cobrança pela oração de confiança. Lembre-se do exemplo de Jó. Ele perdeu tudo, mas no final, a sua grande revelação foi: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. O sofrimento e o silêncio de Deus o levaram a uma revelação de Deus muito mais profunda do que o conforto. 4. Haja na pequena voz. O sussurro de Deus nunca será uma voz estrondosa. Ele virá como uma paz sutil, uma convicção no seu espírito, uma ideia inesperada ou uma direção clara em uma passagem bíblica. Quando você sentir essa pequena voz, haja em fé. O milagre não acontece magicamente, ele acontece quando você se move na direção que a voz mansa te indicou. Exemplo de transformação real. Abraão não recebeu a promessa de Isaque gritando em oração. Ele recebeu a promessa em um momento de quietude, junto aos carvalhos de Manre, e teve que esperar e silenciar sua própria pressa por décadas. Seu silêncio de espera era a sua oração de confiança mais poderosa. O poder da oração não está enquanto Deus vai fazer por você, mas enquanto Ele pode fazer em você, enquanto você o escuta. Deus não quer resolver o seu problema. Ele quer resolver o seu futuro, e o seu plano é sempre maior. Agora, eu quero que você feche seus olhos por um instante. Se for seguro, abaixe a cabeça e vamos juntos entrar no minuto de Elias. Inspire profundamente, solte o ar lentamente e neste momento sinta o peso do seu fardo sendo entregue. Não peça nada, apenas declare: eu me calo para que tu fales, Senhor. Oração. Pai amado, neste momento de silêncio, nós reconhecemos que a oração mais poderosa não é a nossa, mas a tua palavra que ecoa em nosso espírito. Perdoa-nos por tentar controlar o diálogo, por exigir o vento, o fogo e o terremoto, quando tu te manifestas no sussurro suave. Senhor, nós te entregamos o nosso deserto, a nossa pressa, a nossa ansiedade pela resposta. Nós abençoamos o teu silêncio, pois sabemos que ele é a prova do teu trabalho em nosso favor. Que as lágrimas derramadas na solidão se transformem em sementes de fé e paciência. Tira de nós a surdez espiritual. Ajuda-nos a discernir o teu col de mamadaká, a voz mansa e delicada. Que cada passo de espera seja um passo de confiança. E que a nossa maior petição não seja a solução do problema, mas o conhecimento íntimo do Deus que resolve todos eles. Derrama sobre este irmão, sobre esta irmã, uma unção de paz que excede todo entendimento.
Que eles sintam neste instante a tua presença. Que eles se lembrem, tu és Deus. Tu estás no controle, mesmo quando o controle parece ter se perdido. Em nome de Jesus, amém. Lembre-se desta verdade, carregue-a no seu coração. O silêncio de Deus não é rejeição, é a sua mais profunda forma de comunicação. É o espaço em branco no papel, onde a sua história, o seu milagre, será escrita. O segredo da oração mais poderosa foi revelado a Elias e é revelado a você hoje. Cale-se, aquiete-se e saiba que Ele é Deus. Ele está trabalhando em você e o resultado será glorioso. Se essa palavra tocou o seu coração e fez você repensar a sua forma de orar, eu te convido a fazer algo muito simples, mas muito poderoso. Deixe o seu amém, eu creio, nos comentários. Compartilhe essa palavra com alguém que você sabe que está cansado de orar no vento e fogo e precisa ouvir a voz mansa. Não saia daqui o mesmo. Viva o seu silêncio como um altar. No próximo vídeo, vou te mostrar o que fazer quando a prova aperta e Deus parece distante, revelando os 3 passos práticos de Davi para vencer a depressão no deserto. Que a paz do Senhor, que excede todo o nosso entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Até breve.